de agora também é para exercitar o nosso cérebro, porque eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar, não sabe o que é isso e vai aprender algo novo, né? E a gente, por isso, vai continuar nessa editoria de curiosidades aqui no Ver Mais. Você já ouviu falar em terras raras? As terras raras, pessoal, não são nem terras e não são nem raras. Como assim, Gi? No entanto, olha só, ela tem um valor comercial muito grande e o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, com 23% das reservas do planeta. Nós vamos entender um pouquinho, né? Vamos entender essas terras, que não são raras. Eu recebo no estúdio, tenho a honra de receber no estúdio o pesquisador da SATIC, doutor Tiago Fernandes Aquino. Doutor Tiago, que prazer ele receber aqui. É um prazer imenso estar aqui, estar conversando sobre esse tema que tem despertado tanto interesse, não só no Brasil, mas principalmente no mundo, né? Global, por que isso desperta interesse, pessoal? Porque as notícias internacionais, né, se você for focar principalmente nas editorias de economia e tal, você vê essa briga entre China, Estados Unidos querendo pegar lá a Groenlândia, por causa disso, essas terras raras. Então nós vamos entender que parece que tem por aqui, né? Então nós vamos entender com o doutor agora. Vamos começar explicando, né, ao estilo escolar, o que são terras raras? Terras raras são minerais, né? Minerais como vários outros, como minério de ferro, como minério de lítio, enfim, né? Uhum. E eles são raros não pela incidência, né? Uhum. Mas pela dificuldade de você processar esse minério, né? E essas terras raras, para quem estudou um pouquinho da tabela periódica, eu gostava da tabela. Todo mundo acaba vendo um pouquinho de química lá, né? Na oitava série, depois no segundo grau. Então, se a gente pegar lá no rodapé da tabela periódica, existe a família que a gente chama dos lantanídeos. Aquelas duas tirinhas lá no final da tabela. Desgrudada daquele meião. Desgrudada do meio. Uhum. Aí tem os lantanídeos e actinídeos. Nos lantanídeos são 15 elementos. Dos 17, que a gente chama de terras raras, 15 estão lá. E os outros dois são ítrio, né, e escândio. Uhum. Então são 17 elementos, essas terras raras, que têm um potencial, né, de uso no mercado muito grande. E que eu queria perguntar, né, por que desse valor todo e por que dessas discussões todas agora planetárias? Então, as terras raras têm um mercado muito, muito importante nessa questão da transformação para energias renováveis, né, abatimento das emissões. Então, todo mundo já ouviu falar na questão da energia eólica, por exemplo? Sim. No motor das torres eólicas, por exemplo, você usa um dos elementos, dois dos elementos, neodímio e praseodímio, que estão no ímã que é utilizado para esse tipo de motor de pá eólica, os motores de carro elétrico. Então, eles são... Por isso o valor agregado tão alto. Importantíssimo, agora eu entendi. Então, né? A necessidade de transformar a matriz, né? Matriz sendo cada vez mais renovável, uma demanda mundial, a gente depende das terras raras. Sim, interessante. Agora, estava lendo ali, a China é o que tem a maior reserva. Sim. E o Brasil segundo. Uhum. No entanto, a China, ela tem uma tecnologia avançada nessa separação e o Brasil, que seria o segundo, que é o segundo que mais tem terras raras, está lá embaixo nesse ranking no que diz respeito a separar a tecnologia para você poder separar os minérios para a destinação correta, enfim. Sim. E aí, por quê? Assim, a tecnologia, de fato, ela é mais desenvolvida na China. Eles são os líderes mundiais de processamento de terras raras. E, à medida que vai passando os anos, esse interesse no Brasil tem aumentado e a gente fala de terras raras de fontes convencionais, de mina mesmo, né? Mas eu acho que é um caminho sem volta. Acho que o Brasil agora vai nessa linha. A gente, inclusive, acompanhou editais ou oportunidades para que empresas invistam nessa área no Brasil. E então, principalmente nessa linha da terra rara convencional. Sim, que seria uma terra rara, não essa de mina. Isso, é uma de minério de terra rara junto a rochas, que você tem que também beneficiar, minerar, né? Mas as concentrações são mais elevadas. Então, ela é um pouco e mais as viável. nossas aqui na nossa região, o que temos? Então, na verdade, o que acaba concentrando a incidência de terras raras na nossa região é advinda de
de um passivo da mineração, do carvão, né? A gente acompanha. Então, ali nas drenagens que a gente tem de minas antigas, né? Tem lá na questão de Siderópolis, onde tem incidência de drenagem essa de mina pode ter terra rara. Então, né, a gente está com um projeto bem legal lá no Centro de Tecnologia da SATIC. Pois fiquei feliz em saber disso. Então, a gente é um trabalho, né, do nosso grupo lá, do Núcleo de Energia e Síntese de Produtos, que quer o quê? Pré-concentrar aquela drenagem. Então, a gente está coletando. Primeiro, fizemos um mapeamento de alguns pontos aqui na nossa região e encontramos pontos que têm maior potencial. A gente trouxe isso para a instituição, montamos uma planta piloto de processamento disso e depois vamos concentrar isso, né, junto com parceiros no Rio, né, o Centro de Tecnologia Mineral é um deles, a Universidade Federal de Santa Catarina também é parceira. Então, esse pool de instituições para trazer essa oportunidade como uma oportunidade, quem sabe não recuperar as nossas áreas. Que legal! Né, usando o recurso desse processamento. Desse processamento. Esse e daí vem ao encontro daquilo que eu falei, quer dizer, no sentido de a gente fazer com que o Brasil comece a olhar nessas pesquisas para valorizar também, para ter essa tecnologia de separação. Eu acho que vai ser um caso de sucesso, com certeza. Vai demorar muito? Como é que está o trâmite desse projeto? Não, por quê? E esse programa, um programa muito parecido, né, tem sido seguido até pelo governo americano. O governo americano tem isso já no seu portfólio. Porque, ao contrário do Brasil, que nós temos muita fonte, eles não têm tantas reservas, então a gente tem que tirar de várias opções, que a gente chama de fontes não convencionais. A drenagem ácida é uma, a cinza do carvão é outra, que a gente vai trabalhar. E a gente vai ser muito na frente, porque a gente tem muito passivo aqui. Isso. Então, no Brasil já se faz isso com drenagem ácida de mina de urânio, mas de carvão nada. Então, a gente realmente foi pioneiro nessa ação, né? Então, Vera, só para falar de terras raras, descobrimos que tem um projeto de vanguarda aqui. E esse passivo da mina, ele é rico? Ele também tem um valor grande? Então, o volume é bem elevado, né? A gente está falando aí de vazões bem elevadas e a ideia é, claro, se você transformar esse problema num ativo para pagar conta da questão ambiental, é muito bem-vindo, né? Então, eles já estão numa escala, por exemplo, nos Estados Unidos, numa escala já pré-industrial, e a nossa ideia é realmente seguir esse mesmo trilho. Inclusive, tem um grupo de várias entidades aqui da nossa região que vão visitar essas áreas lá nos Estados Unidos agora em setembro, e aí para trazer essas boas iniciativas para a gente implantar aqui. Que legal, fiquei bem feliz, né? Eu ia perguntar que falta no Brasil para se destacar iniciativas como essa. É um desafio, né? Na questão da pesquisa, a gente tem um grupo muito focado nessa questão das recuperações, né? O uso de resíduos industriais, transformando isso em produtos. Então, se a gente conseguir associar sempre um benefício ambiental com um benefício econômico, aí as coisas realmente fluem, né? Imagina. Esse projeto é um projeto da FAPESC, né? A Fundação de Pesquisa do Estado de Santa Catarina, e ele encerra essa etapa no mês de novembro. Tá. Então nós estamos bem na etapa de processamento da DAM. Legal. Então a gente está conversando aqui, a equipe está trabalhando lá para pré-concentrar, né? E depois levar isso para um processamento para enriquecer. A gente já fez isso que a gente chama de escala de bancada, que é a escala do laboratório. Só que a gente diz que no laboratório tudo pode, né? Tudo pode. Assim, as coisas são mais fáceis de você processar. Quando você vai para um piloto, que a gente chama, uma escala maior, os problemas maiores, eles têm amplitude maior. Mas a gente está conseguindo dar conta, né? Que bom, doutor. E a ideia é que a gente possa avançar numa segunda etapa para, quem sabe, fazer o processamento todo aqui na nossa região. Que legal. Tiago Fernandes Aquino, doutor, pesquisador, orgulho aqui do sul de Santa Catarina. Obrigada. Volte sempre. Eu adoro esses temas. Exercitei o meu cérebro aqui. Obrigada e sucesso, tá? Obrigado também. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Valeu. E parabéns a todos os pesquisadores aí da SATIC também. Beijo no coração e continuem assim, tá bom? Nos representando.